E aí, galerinha? Bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula de história, onde nós teremos como assunto o renascimento cultural, o renascimento, o tão famoso renascimento. Né? O que nós podemos dizer sobre essa nova visão de mundo que era o renascimento? Primeiro, o renascimento foi um termo criado pelos artistas e pelos intelectuais da Idade Moderna. Isso mesmo, da Idade Moderna. Aquele período da história que vai desde o século XV até o século XVIII. Os renascentistas, eles criaram uma ideia de que a Idade Média, o período anterior, correspondia à Idade das Trevas, ou seja, correspondia a um período de atraso, a um período onde não aconteceu nada de importante em termos artísticos e intelectuais. Por isso que, na defesa do seu período, da sua produção intelectual, eles utilizaram o termo renascimento. É como se a cultura renascesse, renascesse do túmulo que foi a Idade Média. A gente sabe que isso é um equívoco, que tratar a Idade Média dessa forma é um engano. Nós sabemos que a Idade Média teve, sim, produções intelectuais importantíssimas. Ora, foi o período em que surgiram as universidades. Como falar de um período onde as universidades surgiram como sendo uma Idade das Trevas? Como sendo um período em que nada de importante aconteceu em termos intelectuais? Isso é um equívoco. Nós podemos dizer que o movimento renascentista da Idade Moderna foi muito importante, mas nem por isso nós podemos descaracterizar a Idade Média e tudo aquilo que surgiu na Idade Média. Então, o termo renascimento, ele é carregado de um certo preconceito, de um certo termo pejorativo, e temos que tomar cuidado com isso, quanto a isso. Mas voltando ao movimento renascentista, o que nós podemos falar de importante sobre esse movimento intelectual? Durante o período renascentista, os intelectuais e os artistas desejavam fazer renascer, ressurgir a cultura greco-romana, ou seja, a cultura da Grécia e da Roma do período clássico, da antiguidade clássica. Então, por isso, do termo renascimento. Bom, dentro do movimento renascentista surge o humanismo. O que vem a ser o humanismo? Foi um movimento intelectual do Renascimento, que surgiu nos centros urbanos, das cidades-estado da Itália, da Península Itálica, que ainda não era o país Itália, E aí o que acontece? Esse movimento surge lá, assim como o movimento renascentista também surge naquela região. Assim como o movimento renascentista também é da Península Itálica, os seus desdobramentos, como é o caso do humanismo, surgiram lá. Bom, o que defendia esse desdobramento do Renascimento, o humanismo? O que ele defendia? Valorizava uma constante busca do conhecimento acerca do ser humano e da natureza. Então, os humanistas, como o próprio nome já diz, humanismo buscava conhecer o ser humano e a natureza da qual o ser humano faz parte. Essa era a principal ideia do humanismo. Bom, nós temos que ressaltar aqui duas teorias importantes. Duas teorias que tiveram grande influência nesse momento. A primeira delas é a teoria geocêntrica. E a segunda é a teoria heliocêntrica. A primeira, a teoria geocêntrica, ela foi elaborada pelo grego Ptolomeu. Olha só, foi elaborada lá na Antiguidade Clássica, lá na Grécia da Antiguidade, então ela é anterior à própria Idade Média, lá no século II.
Ptolomeu elaborou essa teoria no século II. Segundo a teoria elaborada por Ptolomeu, né, a teoria geocêntrica, né, a Terra é o centro do universo. Segundo essa teoria, todos os outros astros, inclusive o Sol, giram ao redor do planeta Terra. A Terra ocupa o centro do universo na teoria geocêntrica. Essa teoria foi defendida por Ptolomeu no século II, no século III, né? Se estendeu por toda a Idade Média. No começo da Idade Moderna ainda existiam pessoas que defendiam essa teoria. Mas na Idade Moderna, com o Renascimento, vão surgir novas teorias, né? Com o avanço do conhecimento científico, vão surgir novas teorias. E a nova teoria que surge, né, que contrapõe a teoria geocêntrica, é a chamada teoria heliocêntrica. O que é a teoria heliocêntrica? É o seguinte, ela foi elaborada por Nicolau Copérnico, já no século XV, né? Onde o Sol ocupa o centro do universo e todos os outros astros giravam ao redor, né, do Sol, né? E aí nós vimos que tem uma diferença gigantesca entre as duas. Na teoria geocêntrica, a Terra no centro do universo. Na teoria heliocêntrica, o Sol no centro do universo. Numa próxima aula nós continuamos. Um grande abraço, né? Cuidem-se, tá? Cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês e da família de vocês também. Um grande beijo. Fui!